Essa semana, eu tenho uma lista que eu mando pelo WhatsApp com mensagens, tem em torno de umas 1000 pessoas, direto. E aí depois essas mensagens vão embora. E eu recebi uma resposta de uma pessoa que eu gosto muito. Ela falou assim: Márcio, eu gosto muito dessas mensagens que você manda. Eu começo o meu dia lendo, eu tenho aqui alguns funcionários, às vezes eu até mando para alguns deles. Eu quero falar para você que eu acredito em Deus. Sim, eu acredito em Deus e eu vou na missa. Então, obrigado por você mandar as mensagens. Aí eu fiquei pensando. Essa pessoa recebe essas mensagens já faz assim, sei lá, 1 ano, mais ou menos. E às vezes parece que a gente fala a mensagem e a pessoa não entende a mensagem. Então a gente fala de novo. Enquanto a gente estiver aqui, a gente fala, e vai falar de novo, vai falar a mesma mensagem, não tem nova história, não tem uma nova história. Mas é interessante porque, assim, no livro de Atos, quando Paulo prega no Areópago, assim que ele termina a sua pregação, ele cita 3 tipos de pessoas. Ele cita os que ouviram e querem ouvir mais uma vez, de alguma forma aquilo chamou sua atenção, por algum motivo, não repeliu a mensagem, mas depois eu quero ouvir mais uma vez. Ele cita aqueles que ouviram, creram e foram salvos, né? Ele cita um outro que sai escarnecendo. Eles ouviram, foram embora escarnecendo. Em um certo sentido, quando a gente prega o evangelho, e a pessoa responde que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa do bem, que ela paga as contas, em um certo sentido ela está escarnecendo da mensagem da cruz. Ela nem quer se aprofundar naquele assunto, ela também não aceita o assunto, mas ela fica: mas eu vou na missa, eu sou a pessoa do bem, eu pago minhas contas, eu tenho lá meus funcionários, então eu cuido de gente deles, eu dou cesta básica. Então, assim, em um certo sentido, a pessoa ouve a obra da cruz, ela ouve o que o Senhor Jesus fez, mas ela nem aceita e ainda acha que ela que está certa. E isso acontece muito, né? Então a pessoa acha que ela tendo uma vida correta, que ela tendo uma vida boa, que tudo isso é bom. Claro que é bom a pessoa levar uma vida correta, claro que é bom a pessoa ser uma pessoa que paga seus impostos, que paga o salário dos seus funcionários em dia. Sim, tudo isso é muito bom. Não há erro nenhum nisso. Mas achar que isso pode garantir, como a gente ouve muito falar, um cantinho no céu. Não, eu mereço um cantinho no céu. Eu sou uma pessoa supimpa. Eu mereço um cantinho no céu. Não, eu não sou tão ruim assim. Eu faço umas boas ações e meu cantinho no céu está garantido. É interessante que Deus, quando Ele dá as coisas, Ele não dá um cantinho. Ele vai dar o céu e algo inteiro, Ele não vai dar um cantinho no céu, né? Não existe essa expressão na Bíblia, cantinho. Nada daquilo que Deus dá para a gente é algo pequeno, desse tamaninho assim. Muito pelo contrário. Quando a gente olha para a graça com que Ele nos trata, a misericórdia, na verdade, perto do que a gente merecia, a gente vê que é algo gigantesco, porque a gente não tem nada de agradável, né? Então, aí eu fiquei pensando assim, que eu podia falar mais, né, sobre uma pessoa do bem. Aí eu fui olhar para a Bíblia cita muitas pessoas do bem, tem muitas aqui. A primeira delas, ela aparece lá em Gênesis 4. Gênesis 4 tem uma pessoa que é uma pessoa do bem, em Gênesis 4, quer ver? Gênesis 4:1 diz assim, ó, vamos fazer um olhar sobre essas pessoas como se fosse uma biografia. O que é uma biografia? É um olhar para trás, né? A gente olha para trás porque alguém já fez aquilo que a gente está pensando em fazer, né? Então vamos ver o que acontece, se essas pessoas estão, como é que funcionou. Então Gênesis 4, versículo 1 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Ó, um momento de alegria para Eva. Versículo 2: E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Olha aqui, ó, Caim. Abel foi pastor, Caim foi lavrador. Então eles eram pessoas... a gente pergunta muito hoje em dia, como é que é tal pessoa? Ah, tal pessoa é trabalhadora, ordeira, acorda cedo, trabalha de sol a sol. Aqui, ó. Caim foi lavrador da terra. Então ele não era nenhum desocupado, ele não era nenhum bandido. Está vendo que o Caim é uma pessoa, até esse momento aqui, o que você vai falar dele? Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ó, que maravilha! Trabalhador, cuidava da terra, tinha conhecimento do Senhor, preparou uma oferta para o Senhor, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso aqui é uma pessoa do bem.
Não seria uma pessoa do bem? Trabalhadora, leva para o Senhor. Aí o resto da história a gente conhece. Eu não quero entrar nem no resto da história. Aí tem uma outra pessoa do bem também. Está lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Tem outra pessoa do bem aqui. Uma pessoa assim, ó. Que ela poderia dizer que ela teria um cantinho no céu, essa pessoa. Essa pessoa é Naamã. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão valoroso. Vamos parar aqui. Nessa descrição que fizeram de Naamã. Essa aqui é a descrição de Naamã. Então Naamã era chefe do exército, ou seja, ele tinha muitos comandados, né? Chefe do exército do rei da Síria. Provavelmente acima dele só o rei da Síria. Era um grande homem diante desse rei dele, é o que a palavra está dizendo, e de muito respeito. Um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito. E foi usado pelo Senhor também. Olha aqui. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão valoroso. É interessante que quem está dizendo essas características dessa pessoa é Deus. Está registrado na palavra de Deus. Isso não é a palavra de outro homem que está dizendo. Então a gente olha isso aqui. Nossa, essa aqui é uma pessoa do bem. Essa aqui é uma pessoa do bem. Ó, não pode ter nada de errado com essa pessoa. Ó, que maravilha. Ordeiro, respeitoso, não era, como eu falei, assim como Caim, olha que interessante, não era nenhum bandido, não era nenhum malfeitor, né, pelo menos até aquele momento da história de Caim, né, segundo nós lemos, mas a gente vê que assim, até aqui Naamã é a mesma coisa. Olha lá, Naamã, uma pessoa de respeito, já foi usada pelo Senhor, sendo nem salvo ainda. Às vezes a gente acha que Deus só pode usar pessoas que já foram salvas, que aceitaram a Cristo. Não, aí, ó, Deus está usando alguém distante. Ou seja, Deus dispõe das coisas como Ele quer, não como a gente quer ou a gente acha. Né? Então está dizendo que aqui, olha que pessoa do bem, Naamã. Tem outra pessoa do bem também, que eu encontrei aqui. Se a gente puder abrir lá em Atos, capítulo 10. Atos 10. Tem outra pessoa do bem aqui também. É interessante que ela está desde a primeira, que seria uma pessoa do bem, passamos por uma segunda, vamos chegar numa terceira. Essa aqui já no Novo Testamento, o Senhor aqui já havia feito sua obra, né? Vamos ver o que falam dessa pessoa. Atos 10, versículo 1. Diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Isso é uma pessoa do bem. Essa descrição aqui não é uma pessoa do bem? Ele era uma pessoa, aparentemente, talvez de posses, ele era uma pessoa da corte, ele não era um miserável, né? Não era nada assim, muito pelo contrário, ele era uma pessoa da corte italiana, que mandava em Jerusalém naquela época, né? E aí a palavra de Deus deixa relatado, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia esmolas e de contínuo orava. Ó, pessoa de Deus, essa pessoa do bem. Quantas igrejas não estão cheias desses três tipos de pessoas? Quantas igrejas não estão nesse momento agora cheias de Caíns, cheias de Naamã, cheias de Cornélios? São pessoas do bem? Com toda certeza. São pessoas do bem. São pessoas salvas? Então, agora é uma segunda parte. Basta fazer isso para garantir o seu cantinho no céu? Basta ser um lavrador, um homem trabalhador como Caim, que pega suas ofertas e leva lá diante de Deus? Caim fez isso. Basta ser isso? Basta ser um chefe, uma pessoa respeitada, valorosa? Basta você ser isso? Basta você dar esmolas? Basta você orar a Deus? Basta isso? Infelizmente vai faltar algo. Infelizmente vai faltar algo. Porque todas essas coisas aqui, que a gente está citando, são coisas para esse mundo. As pessoas vão ver. A gente vê que são pessoas que vão ver Caim lavrando a terra, Caim pegando o fruto da terra e levando para o Senhor. É algo visível às pessoas. Os comandados de Naamã, o rei de Naamã via. Isso não é fé, né?
E você vê, quando você vê, você não tem fé lá, Naamã. Naamã, chefe, já teve lá várias vitórias aqui comigo. Nunca, pessoa de reputação ilibada, como a gente ouviu ultimamente. Reputação de Naamã, o que você vai falar de Naamã? Chefe do exército, vitória, tudo. O que você vai falar dele? Cornélio, piedoso, temente a Deus, dava esmola, orava a Deus, de contínuo orava a Deus. O que está dizendo assim, ele orava continuamente. Basta isso para garantir o seu lugar no céu? Seu cantinho no céu? Então, isso pode ser tudo bom, muito bom. E é muito bom sim aos olhos dos homens, mas e aos olhos de Deus? O que é bom aos olhos de Deus? Tem uma passagem nas Escrituras que ela diz assim, Deus quer que todos os homens se salvem. Esses três aqui que eu citei, até esse momento aqui eles não eram salvos. A gente só analisou a história deles. Eram pessoas de bem, eram pessoas salvas, porque Deus quer que todos os homens se salvem. E é interessante, pegando aqui agora a história de Cornélio, olha o que vai acontecer. Ele estava lá orando a Deus, já era uma pessoa do bem. Vamos ver se não faltava nada para ele ganhar o seu cantinho no céu. Versículo 3. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Nossa, agora ele vai chegar com aquela, vai falar assim, Cornélio, você é um homem salvo, Cornélio. Você é um homem muito bom, porque você dá suas esmolas, você ora, Cornélio. Então você vai para o céu, Cornélio. Pode viver a sua vida agora tranquilo, que você garantiu o seu lugar no céu. É isso que esse anjo diz para Cornélio? Numa visão, um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia, Cornélio, fixando ele os olhos e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor, que tem a casa junto ao mar, e ele dirá o que deves fazer. Veio um anjo, fala com Cornélio, e o que ele manda fazer é procurar outra pessoa. É isso? Esse homem piedoso, temente, homem do bem. Essa pessoa do bem aqui, ele não veio anunciar a salvação? Então, só pode anunciar a salvação quem foi alcançado por ela. Por isso que anjo não pode pregar. Então, se você tem alguma palavra de anjo, culto para anjo, se o que o anjo disse apareceu na sua vida e você achou muito bonito, cuidado. A gente está vendo aqui que um anjo não pode abrir as portas do céu para um homem. Ele pode até anunciar para você procurar outro homem, mas ele mesmo não. Isso não é palavra para anjo. O evangelho da salvação deve ser pregado por homens. Por isso que o anjo anuncia que aquele homem do bem, aquele homem temente a Deus, piedoso, que dava esmolas, orava o tempo todo, tinha que falar com outro homem. Então ele vai mandar um outro homem importante, porque Cornélio era um homem da corte, então ele vai mandar alguém do mesmo nível de Cornélio, que vai falar, né, e ele vai entender como, por exemplo, José de Arimateia, que era um homem de alta corte, ele vai mandar uma pessoa, né? Então, esse é o nosso pensamento. A gente acha que para falar com um presidente tem que ser um presidente. A gente acha que para falar com um executivo tem que ser um executivo. Nas coisas de Deus, normalmente é o contrário. Ele usa as coisas loucas e as que não são para aniquilar as que são, né? Então, essa pessoa que é da corte, que faz tudo isso, vai precisar de um tal de Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão Curtidor, junto no mar. Manda lá, busca ele lá. Aí Pedro tem um sonho, não vem aqui ao caso. A gente vai seguindo. Ele manda chegar, desce, vão lá, buscam Pedro. E no versículo 22 diz assim, Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. Pedro foi na mesma hora? Não. Foi no dia seguinte. Recebeu, foi só no outro dia. No dia seguinte, Pedro foi com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope. Ou seja, não foi só Pedro também, foi Pedro e mais alguns que ali estavam.
provavelmente judeus convertidos. A gente vai entender mais para frente por quê. Né? Aí Pedro chega, as pessoas se jogam no pé dele achando que ele fosse uma grande coisa, uma grande pessoa que tivesse a ajoelhar aos pés dele. Ele não, levanta-te, que eu também sou homem. Opa! Então Cornélio era homem, Pedro era homem também. Esse é o mesmo nível. Deus não faz acepção de pessoas. É interessante quando Deus usa essa palavra na Bíblia, toda vez que ele fala que ele não faz acepção de pessoas, normalmente ele se refere a pessoas ricas e pobres. Deus não diferencia pessoas ricas e pobres. Deus é pessoas e pessoas, e acabou. Existe o ser humano, que é uma raça só, não existe raça superior, não existe raça ariana, não existe raça inferior. Não, é homem, seja ele africano, brasileiro, europeu, não faz acepção. Então ele fala, levanta-te que eu também sou homem. Aí ele vai contar para Cornélio o que aconteceu. Cornélio vai dizer para Pedro, né? Há 4 dias estava eu em jejum até essa hora, orando em minha casa a hora 9. Versículo 31. Eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Deus vê tudo que a gente faz. Está vendo? Lembra que eu falei no começo? Tudo que você pode fazer de lícito e de bom, Deus vê. Está vendo aqui? Cornélio foi anunciado, olha, isso que você faz, as tuas esmolas e as tuas orações, ou seja, para ser um homem correto, chegou a Deus. Bastou? Não, mas ele viu. Ou seja, ele está vendo. Né? Mas faltava algo para Cornélio. Então apareceu um anjo. E essa é a coisa que faltava, nenhum anjo podia anunciar para Cornélio. Tinha que ser um homem. Ele vai lá, chama Pedro, Pedro chega e ele conta essa história de novo, né? Aí ele fala que tem que mandar alguém para Jope para chamar ele, mandei te chamar. Aí Pedro começa a falar. Aí no versículo 34. E abrindo pela boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. É interessante isso, porque Pedro era um mero pescador. Ele chegou na casa de alguém que era da corte italiana, não devia ser uma casinha, não deveria ser um casebre. De repente chega um pescador, parado na porta, é esse homem que Deus mandou chamar? É. Sim, é esse homem que Deus mandou chamar, e é ele que você tem que ouvir. Esse homem simples. Né? E Pedro também, porque Pedro ele era judeu, tem que lembrar que a ascendência dele era judeu, ele teve que ter um sonho para entender a interpretação desse sonho, porque o judeu ele não ia se misturar com uma pessoa como essa, né? Uma pessoa da corte, uma pessoa, um italiano, ou alguém da corte italiana. Então ele teve que entender que Deus não faz diferença de ricos e pobres. Então, ou seja, foi uma lição para Cornélio e foi uma lição para Pedro também, né? De como ele teria que agir. Aí no versículo 35 ele diz, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo, ou seja, é agradável a Deus. Você viver uma vida temente a Deus, você lembrar de Deus, orar a Deus, ir na sua missa, tudo isso está aqui, ele está dizendo, teme e faz o que é justo. Você tem cuidado com as coisas de Deus, cuidado com o nome de Deus? Que bom, ele vê isso, ele reconhece isso. E faz o que é justo? Que bom que você faz o que é justo, o que é do bem. Ele também reconhece isso. Pedro continua, versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão os perdão dos pecados pelo seu nome.
todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Isso faltava a Cornélio. Enquanto ele não cresce, não havia perdão. Tudo que ele fazia era muito bom, ele era uma pessoa do bem, uma pessoa respeitada. Sim, faltava o quê? O perdão. Como chega pelo nome do Filho de Deus. E aí, como é que sabe que deu certo? Versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pronto. Foram selados com o Espírito Santo da promessa. É interessante que esse espírito de fazer algo, de achar que a gente pode fazer algo para Deus, ter uma boa vida, e que isso é bom, isso vai nos garantir um lugar no céu, é algo muito do nosso tempo. Né? Especificamente nesse tempo, porque assim, os judeus eles tinham outras promessas e outras maneiras de proceder, a gente não. A gente aqui fica muito claro, pelo que leu, é crer em Jesus e na sua obra na cruz e naquele sangue derramado. Isso é para a gente. Mas tem um espírito que anima a nossa época, que atrapalha bastante. E o Senhor disse isso quando ele esteve aqui, numa parábola. Lá em Mateus 25 tem a parábola das 10 virgens. Mateus 25:1 diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando a sua lâmpada saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Isso é o que marca a nossa época, dormir. A gente está dormindo. A gente ouve a palavra, ouve crer no Senhor Jesus e fala assim, mas eu sou uma pessoa boa. Eu vou na missa, eu dou o dízimo, eu ouço lá o pastor da minha igreja, eu faço esmola. Adormecido. A gente está ouvindo, mas está dormindo. A gente ouve, mas não está dando atenção. Versículo 6. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide, antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Veja, elas ficaram mais preocupadas com as lâmpadas do que com o noivo. E assim somos nós. A gente está preocupado em fazer coisas. E o noivo está chegando. Se nós temos um noivo, ou se um noivo tem uma noiva, ele ama essa noiva, não importa como ele vai encontrar essa noiva, ele quer a noiva. E o que a gente está vendo aqui, essas 5 virgens saíram aí procurando azeite, que é o que a gente vê pessoas procurando fazer coisas, procurando em igrejas, procurando em doutrinas, procurando em filosofias, maneiras de agradar ao noivo. E o noivo está chegando. Houve-se um clamor. Em vez de elas irem e ficarem esperando o noivo, não. Saíram para o mundo procurando algo. Quantos estão assim? E se não estão nas filosofias, estão aí na sua justiça própria. Não, eu acredito em Deus, eu vou na missa, eu faço lá o que o pastor fala, eu subo no altar, eu estou debaixo do manto, essas coisas que a gente ouve na cristandade. Adianta todas essas coisas? Sinto lhe dizer que não. Se é isso que você está achando, sinto lhe dizer que está faltando algo. Falta crer. Sem sangue não há remissão de pecados. E que sangue? Basta a gente derramar o nosso sangue, nosso suor, nossa lágrima? Deus sabe o que tem no coração do homem. Isso, infelizmente, para ele não serve, porque Deus odeia o pecado. Sim, ele pode amar o pecador, mas ele odeia o pecado. Isso ele deixa muito claro na sua palavra lá em Romanos 8. Romanos 8 ou Romanos 3? Romanos 3, versículo 10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum só. Então, se você acha que você é uma pessoa de bem, sem o Senhor Jesus, é essa que ele acha de você. De forma assim bastante clara. Não há um justo, ninguém que entenda, inúteis, não há quem faça o bem, nenhum só.
Pronto. Essa é a condição do homem diante de Deus. Então, diante dos homens, como a gente viu Naamã, como a gente viu Caim, como a gente viu Cornélio, nós podemos ser pessoas de bem. Para Deus, sem o Senhor Jesus, é isso aqui. Odiável. Aos olhos de Deus, sem o Senhor Jesus, odiável, distante, perdido. Aqui, morto. Nesse momento aqui, morto. E aí a gente está falando de olhar para trás, né, de lançar um olhar para trás. É interessante que todas essas histórias aqui, que eu citei, elas servem para a nossa edificação, para onde nós olhamos para o Senhor, principalmente, mas que a gente possa ter um caminho claro, né? Não nossos achismos. Né? Então a gente olha para o passado, olha lá a história de Caim, olha a história de Naamã, olha a história de Cornélio e tantas outras que estão aí espalhadas pela palavra de Deus. Não são só essas, não, tem muitas. Mas seria possível ser ao contrário? Ter uma história que a gente olha na Bíblia e ela aponta para frente, mesmo sendo para trás? Como assim, Márcio? Tem um capítulo na Bíblia que ele foi escrito há mais ou menos 2.700 anos. Foi Isaías que escreveu esse capítulo. Ele faz a biografia de uma pessoa que essa pessoa, assim, ela não tinha nascido, e ele conta desde o seu nascimento até o fim dele, se é que é possível chamar de ter fim, né? Está lá em Isaías 53. Vamos olhar essa história aqui, ela é bem interessante. Nós podemos meditar um pouquinho nela, né? Esse olhar para trás e ver o que tem para a gente, né? Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado na terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca se fez justiça, nem houve engano na sua boca, todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos, e repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contada com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É interessante, porque esse mesmo trecho, um dia uma pessoa teve dúvida sobre isso. Era um etíope. Isso está lá no capítulo 8 de Atos. Ele chega perto de um carro, ouve lá o que estão falando, de forma simples, eu não quero dar aqui o detalhe por quê. E ele fala para essa pessoa que está lendo esses versículos, ele fala assim: e correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, esse que nós acabamos de ler, Isaías 53. Esse exato capítulo. E disse: entendes tu o que lês? Filipe pergunta para essa pessoa. Aí ele responde: como poderei entender, se ninguém me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse.
E o lugar dessa escritura era esse que nós lemos. Aí ele fala para Filipe, né? Rogo-te, de quem diz isso, o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Nós lemos aqui, ó. Né? Que ele se manifestou, subiu como um renovo. De quem que esse profeta está falando? Porque aqui essa pessoa ainda não existia fisicamente, né? Existia num outro lugar. Não na Terra. Porque essa biografia que ele passou aqui, que é uma biografia que ela começou aqui, ela vai acabar no reino com os poderosos, que ele repartirá o despojo. Então aqui tem a vida inteira dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Essa pessoa de que esse profeta está falando é o Senhor Jesus. E aí tem uns comentários assim bastante interessantes, né? Nesse versículo 1 que ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, eles já vinham pregando. Assim como muitos de irmãos hoje no Brasil e no mundo todo pregam que o Senhor está voltando, creem no Senhor Jesus agora. Nós cantamos agora cantamos esse hino número 9, né? Aqui do nosso cenário, que ele disse, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Nós estamos pregando a salvação hoje, amanhã pode ser tarde, a salvação é para hoje, é para agora, é para esse momento. Você já creu no Senhor Jesus? Já aceitou Ele como seu Senhor e Salvador? Como Cornélio e toda a sua casa aceitou naquele dia. Você já aceitou? Não é indo na igreja, não é só crer em Deus. Que bom que você crê em Deus. Tem que ter fé para crer em Deus. Sim, se você crê em Deus, significa que você tem fé, porque ninguém vê a Deus. Só os olhos da fé enxergam a Deus. Você tem fé em Deus? Que bom. E seu filho? E o filho dele? Você tem fé no Filho de Deus? Sim. Então, ou seja, quem deu crédito à nossa pregação? A gente está aqui semana após semana, irmãos no mundo, no Brasil afora, crê no Senhor Jesus e será salvo. E a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou? Foi um trovão, foi um relâmpago, foi um terremoto, foi fogo, foi o mar vermelho? Não. Um bebê, uma manjedoura. Foi ali que ele foi revelado. Um bebezinho. Nesse começo que nós estamos lendo aqui de Isaías, um bebê. Quem viu aquele bebezinho fraco, dependente de leite materno? Quem viu? Alguns pastores, Simeão, Ana, Isabel, mãe de João, e a própria mãe dele ali, e o pai, né, José. Mas ninguém viu. Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Esse compreende os anos antes do ministério do Senhor Jesus. Ele nasceu aqui, andou por esse mundo 30 anos, no meio de uma terra seca. Foi crescendo, ó, subindo como renovo. Raiz de uma terra seca. Não tinha fruto, as pessoas nem o reconheceram. Ele andou aqui 30 anos. 30 anos. A palavra diz assim, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 30 anos. Aí perguntou onde que ele estava nesses 30 anos. Aqui. Vendo se alguém o reconhecia. Alguém o reconheceu? Por 30 anos, não. Tirando esse começo aqui, logo quando ele nasceu, que os pastores foram, vieram aqueles magos depois para o verem, né? Ninguém, 30 anos, a palavra tem um silêncio sobre isso. Acabou. Tem até os 12, na verdade, ele é apresentado ali no templo e tal, e depois... Onde que ele foi? Foi para o céu? Não, ele estava aqui. Ele ficou aqui 18 anos, porque aparece ele com 12 no templo, depois aparece ele com 30, mais ou menos o início do seu ministério. 18 anos, 30 anos. Quem reparou nele? O que tem de anotado sobre ele? Nada. Ele deixou de ser Deus por isso? Não. Aí ele teve que se apresentar publicamente, né? Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Foi assim que ele apareceu, com 30 anos. A gente olhava, não tinha nada, não tinha beleza, não tinha nada que a gente desejasse nele. Porque a gente olha, por exemplo, uma atriz de televisão, uma pessoa saradona, uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida, e fala assim, eu quero ser que nem ele. Olhava para Jesus, ali... Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, não tinha parecer nem formosura.
Foi assim que nós vimos ele quando ele apareceu publicamente. Nada, nada. Se ele tivesse vindo como um rei, com poder, com arrogância, que ele tivesse destruído tudo aquele povo, liberado de Jerusalém, aí a gente teria seguido. Mas foi assim que ele se apresentou? Não, não. A gente não entendia que ele estava separado para Deus, que ele era um separado de Deus. Ele foi amável, ele foi manso, ele foi humilde. A graça do céu era pouco atraente para aqueles que o viam nessa época. Não importa a graça de Deus para mim. Tem aquela passagem, né, de um jovem rico, ou uma pessoa rica, que ele não largou a sua riqueza por causa do Senhor. Então, que utilidade tem ganhar o céu? Deixa tudo e terá um lugar no céu. Eu não. A riqueza era mais atraente que o céu. Foi assim que nós o recebemos. Então, a sua humildade, a sua mansidão. A gente não entendeu que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Eu comecei dizendo ali, ó, pessoas olhavam para assim, não é esse o filho do carpinteiro? Era essa a visão que a gente tinha dele. Bastava isso? Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicano, pecadores, tem demônio, hein? Foi assim que nós o recebemos. Sim, foi assim. Desse jeito aqui. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Basta lembrar que Jesus chorou quando ele esteve aqui. Por que ele chorou? Foi por nós que ele chorou. Ele tinha ficado 30 anos aqui. Foi por causa dos homens. Ele olhou a nossa condição. Como era a nossa condição? Apaixonados pelo pecado, enganados pelo diabo e odiados por Deus. Lembra que eu falei atrás? Deus odeia o pecado. Era assim que nos encontrávamos. Imagina as dores desse homem de ver isso. Criação dele. Imagina quando ele veio e viu essa criação, que nem o reconheceu. Ainda dizia que ele tinha demônio. Foi assim que nós o tratamos quando ele esteve aqui. Mas graças a Deus por isso, a nossa inimizade não mudou o seu amor. Ele serviu com misericórdia, ele curou doentes, ele tocou em leprosos com a sua mão poderosa, ele deu vista aos cegos, libertou multidões da tirania dos demônios. Ele foi afligido no meio deles, porque eles eram os afligidos. Aquele povo ao seu redor estava afligido, não era ele. Ele se afligiu de ver a criação como estava, de ver a miséria que o pecado fez nesse mundo. Eles pensaram que Deus estava contra ele, porque a gente lembra que para o povo judeu, uma pessoa que fazia a vontade de Deus, que era grande diante de Deus, ela era muito bem sucedida, ela ia ser uma pessoa rica, milionária, ia ter muitas posses, e de repente chegou assim, mas esse aqui ele não agrada a Deus, ele não tem nada. Isso era um sinal para o judeu. O que eles não entenderam é que o Messias teria outros sinais. Ele ia curar cego, ele ia curar doente, alimentar multidões, mas o que eles olharam? Com os olhos da carne. Ele não é rico. Lá, está sofrendo, não tem onde dormir. Não, isso daí, Deus não deve se agradar desse aí, não. Tem demônio. Beberrão, comilão, ó. Como Deus vai se agradar uma pessoa que come com publicano e pecador? Não, isso daí não. Esse aí não é o Messias, não. Foi assim que ele foi rejeitado. E que muitos hoje ainda rejeitam. Olha para a história de Jesus e fala assim, não pode ser. Esse é o Filho de Deus? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui nos fala da cruz. Nós o tratamos ele dessa forma, e ele vai até a cruz. Mas o que levou ele para a cruz? E permitiu que na cruz ele ficasse debaixo do juízo de Deus. A gente está acompanhando aqui a vida dele desde que ele nasceu, ninguém queria ele aqui. Ninguém o quis. Aqui foi o último ato assim que podia dar para ele. Falar assim, vamos expulsar ele desse mundo. Acabou. A gente não quer você aqui, definitivamente a gente não quer. Né?
O que fez ele ficar naquela cruz? Suportar o que ele passou, passar pelas 3 horas de trevas, depois aguentar aquele povo escarnecendo dele. O que fez ele ficar lá? É algo que a gente não entende. O nome desse algo que a gente não entende chama-se amor. Porque Deus amou. E aqui é o amor de Cristo por nós. Nós não amamos Ele, mas Ele nos amou primeiro. Por isso nós o amamos. Muito se fala sobre o amor, pouco se conhece. Quer conhecer o amor? Olha para a cruz. O que esse homem, que todo mundo virava os olhos para ele? Amor. Ele demonstrou o maior amor da história da humanidade. A maior história de amor de todos os tempos. Foi ele. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós, todos. Foi assim que a gente trata, e essa é a nossa condição, porque ele morreu. A palavra diz lá na frente, mortos em delitos e pecados. Aqui está falando que nós andávamos desgarrados, será que hoje é diferente? Será que hoje a gente tem nossos achismos políticos, e tal fulano é certo, tal fulano é errado, esse sistema funciona, esse não funciona, e cada um tem a sua ideia, cada um acha que está fazendo o que está certo, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Era assim, quando ele escreveu essa biografia antes dela acontecer, isso aqui é mais ou menos 700 anos antes de acontecer esses fatos da cruz, mudou em 2.700 anos depois, mesma coisa. O que senão a justa condenação de Deus poderia cair sobre nós? Pecadores, faz tudo errado. Por que não caiu sobre nós? A gente viu aqui. O que a gente é? Inútil. Inútil. Ninguém faz o bem. Quando vem, Deus envia seu Filho ao mundo, ele desce da glória, vem para a terra, ninguém está nem aí para ele. 33 anos, faz 3 anos de ministério, mais ou menos. É isso aqui que a gente tratou ele, quando ele veio aqui. E por que a gente está aqui ainda? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E aqui fala como ele morreu por nós. A gente tratou ele dessa forma, a gente não vê um ressentimento. A gente não vê uma palavra de maldição para nós. Ele não diz uma palavra de ódio, de revolta. Às vezes a gente dá uma fechada no trânsito e a gente xinga. Uma fechada no trânsito, não aconteceu nada. A pessoa só te fechou, passou na sua frente, foi embora e a vida seguiu e não aconteceu nada. A gente olha com aquele olhar de ódio. Olha o que a gente fez aqui. Como é que ele termina? Ele não abre a boca. Ele não resistiu. Para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Primeiro foi para o Pai. Para essa obra nos alcançar, primeiro teve que alcançar o Pai. Lembra que a gente viu na história lá de Cornélio, que o que ele fazia alcançou a Deus? Então, alcançou a Deus, mas faltava o Senhor. Aqui não. Aqui a gente está vendo que ele ama o Pai e faz o que o Pai mandou. Tudo que é do agrado do Pai está no Filho. E tudo que o Filho faz é agradar o Pai. O Filho, o Senhor Jesus. E aí a palavra diz, então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico chama-se Gólgota, onde o crucificaram. Tem umas outras traduções que chamam um lugar chamado Caveira. Pois é, foi assim que nós o tratamos. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Aqui são esses últimos 2000 anos. Cadê ele? A gente expulsou ele desse mundo. Foi tirado da terra dos viventes. Tem uma palavra que diz assim, no versículo, os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele? E perecerá o seu nome. As pessoas continuam odiando a Deus. Tem alguns filósofos que tentam, de todas as maneiras, com suas filosofias, ideias, insights, acabar com o nome de Deus. Com que esse nome morra.
E às vezes não é Deus, na verdade, né? Não tem como falar de Jesus sem falar de Deus. Essa criação ela tem dono. Então ninguém vai tirar o nome de Deus aqui. Então aparentemente, tentaram de todas as formas, racionalistas, iluministas, e o nome de Deus permanece. A gente está aqui falando, e muitas pessoas como esse que eu comecei falando hoje, têm consciência de Deus. Eu creio em Deus. Você crê em Deus? E no seu filho? Você já creu no seu filho? Parece que está um silêncio. 2019 anos. O que está acontecendo? Cadê ele? E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico, e na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Aqui fala o que a gente deu para ele. É interessante que aqui, em um certo sentido, foi onde começou o Senhor Jesus a ser adorado. Porque quem era crucificado naquela época, o corpo era tirado e era jogado numa vala comum. Lembra que eu falei de José de Arimateia lá atrás? Alguém vai lá e pede o corpo dele. Quem? José de Arimateia. Um crente. Então, assim, ele não deixa colocar o Senhor Jesus numa vala comum. Então, em um certo sentido, começou ali a adoração cristã. Ele não deixou fazer aquilo com o seu Senhor. Ele foi abandonado por todos, inclusive pelos seus. Ou pelos que se diziam seus. A gente vê que depois acontece ali muita coisa, né? Mas aqui começa. José de Arimateia vai lá e pede o corpo do Senhor. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Ou seja, a sua morte foi como um juízo de Deus. Ele recebeu o justo juízo que nós merecíamos, caiu sobre ele. Nós teríamos que morrer, mas ele morreu. Foi ele que foi a morte. Foi ele que entregou o seu corpo, entregou o seu espírito. Foi sobre ele que aquelas 3 horas de trevas caíram. Foi nele que a lança do soldado entrou e furou o seu lado e jorrou sangue e água. E esse sangue purifica de todo o pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha só, a gente viu aqui toda a vida de Jesus até aqui. Aqui a parte que ele já não está mais na terra. Mas essa fala, depois da sua ressurreição, o que ele faz hoje, nesses últimos 2019 anos. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Quantos nesses últimos 2019 anos creram nessas boas novas de salvação? Se o grão de trigo não morrer, o grão de trigo morreu. Quantas colheitas? E você? Já creu no Senhor Jesus? Crê essa noite. Hoje, Cristo te quer libertar. Amanhã, pode ser tarde. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Aqui, olha que interessante. Esse capítulo, nessa biografia, como ele olhou para frente, né? Ele olhou desde o que os profetas tinham falado, que ele nasceu, que ele morreu, que ele ressuscitou, agora ele vai falar da segunda vinda. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa aqui é a segunda vinda, ele ainda não veio, mas ele amou a igreja, se entregou por ela, irá apresentar a si mesmo, gloriosa, sem mácula. Então esse tempo que a gente passa aqui, para todo aquele que crê, isso aqui. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a segunda vida com os seus. Que vale lembrar que Isaías está falando para o povo judeu, aqui a segunda vinda já houve arrebatamento. Aqui está falando a vinda com os seus, né? Vai ter acontecido o arrebatamento antes, mas isso só para aquele que crê. Quem não crê, com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você é um desses muitos? O reino
não terá fim, o seu reino não terá fim. Você faz parte desses muitos? Eu espero que, se você não aceitou o Senhor Jesus, que você possa ter feito isso hoje. Hoje Cristo te quer libertar. Não adianta você ser só uma pessoa de bem. Continue sendo uma pessoa de bem, mas seja uma pessoa salva. No céu não haverá pessoas de bem. No céu haverá pessoas salvas pelo sangue do Cordeiro. Sim, todos os salvos em todas as eras. Todos aqueles que creram por fé. Uns que ele iria vir, esses antes do Senhor Jesus vir, e nesses 2019 anos, todos aqueles que creem no seu nome, como Pedro pregou para Cornélio. Se isso te falta, resolva isso essa noite. Hoje tens tua escolha. Aceite. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Podemos dar graças? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Pai, por ouvirmos um pouco mais de Ti, do Teu amor, dessa tão maravilhosa e grandiosa história, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por teres vindo nos salvar, um povo distante, inimigo, que expulsou a Ti desse mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, por teres vindo nos salvar. Rogamos, Pai, quando essa palavra for ouvida, que Tu possa tocar essas almas, esses corações, e possam se virar para Ti e crer, Pai, e crer no Teu amado Filho. Obrigado, Pai, por essa esperança. Obrigado por Tua tão grande salvação, Pai. Tudo isso pedimos, rogamos, agradecemos no precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém.